Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com você? Espero que esteja bem, né, gente? Aproveita logo o seu like, se inscreve bastante, compartilha com seus amigos, para nós ainda esse ano bater o rumo dos 1000 inscritos, certo? Ativa o sininho de notificação também para não perder nada dos meus conteúdos e ficarem por dentro de tudo. Gente, hoje eu vim trazer para vocês, né, a história verídica minha, né, de quando eu aceitei Jesus, certo? De quando eu aceitei Jesus, as maravilhas que Jesus fez na minha vida e o que ele me proporcionou ao decorrer do tempo. Gente, vou contar aqui pra você, esse vídeo vai ser longo, mas você vai se identificar em ambas partes, em ambas coisas que eu vou falar, certo? Tudo começou aqui quando eu tinha o quê? Uns 12 anos, né? Fui morar na casa da minha ex-sogra, né? Com 12 anos, gente. O que acontece? Eu era mundana. Antes eu era da católica, a igreja católica. Frequentava a igreja católica, frequentava direto, porque eu fazia parte do Cefec ainda, né? Fazia parte do Cefec e a instituição do Cefec é tudo católico. Ocorreu que nisso tudo, fazia parte do coral da igreja católica, né? Fazia os recursos de lá tudinho. E, tipo, eu sentia que, ao meu ver, lá na igreja católica, realmente, eu não tenho nada de preconceito com quem é católico, porque eu já fui de dentro também, já frequentei, já fiz tudo que um católico faz. Fui a primeira Eucaristia, que é aquele de tomar o vinho com o pão sem fermento, entendesse? Já fiz isso tudo. E eu não tenho preconceito com quem é católico. Mas eu via no meu ver, em mim, eu sentia que ali não era o meu lugar, que eu não pertencia àquele lugar. Porque, querendo o senhor, não, as estátuas que tem lá, muitas das pessoas acreditam muito em fato de estátua, entendeu? Muitas pessoas, não estou dizendo todos os católicos, cristãos romanos, né? Mas a maioria, sim, acreditam muito nas estátuas. E ao meu ver, do que eu passava ali, né, aquele ali não era pra mim. Eu não sentia conforto naquilo que eu fazia, entendeu? A maioria das vezes eu fazia as coisas pra agradar as pessoas, mas eu sabia que ali não era meu lugar. Eu sabia que ali não era meu lugar e que Jesus tinha algo melhor pra mim. E foi nisso que eu frequentava a igreja católica, que eu conheci meu ex-marido e eu fui pra casa da minha ex-sogra, né? Fui pra lá. E tudo era da igreja, cristão mesmo, evangélico, pentecostal, gente. Pentecostal. Minha ex-sogra é evangélica, de bater o joelho e dizer que eu sou evangélica. Você vê Jesus brilhando no olho da mulher. De tão forte que a mulher é. De tão serva que a mulher é. Que acontece, eu corri aqui, foi um determinado dia, de tardezinha, mesmo fosse eu estava sentado no sofá, assistindo, né? E eu super mundana, a gente usava short curtinho, saía pra todos os cantos, só não fazia beber, só não fazia fumar, né? Porque eu nunca fui disso, nunca gostei disso. E o que acontece? Aí nisso tudo, eu não sabia de nada de Jesus, gente. E eu pensava que sabia e não sabia. Eu não sabia de nada de Jesus, certo? E Jesus marcou esse encontro comigo, que foi tocando no coração de um casal, que hoje não é mais casal, que cada um siga sua vida, mas continua na presença de Jesus. Não irei citar nome, né? Mas eu irei citar o nome da pessoa que me resgatou para Jesus. Não irei expor outra pessoa, mas irei expor a pessoa que me resgatou para Jesus. E foi nesse determinado dia que esse casal foi bater na porta da casa da Dona Nilda com um propósito, gente. Porque tudo na vida do crente tem um propósito, né? E nesse determinado dia, eu tava lá sentada assistindo, né? E esse casal chegou até mim, começou a conversar com o Dona Nilda, começou a conversar comigo, e eu nunca tinha visto essas pessoas na minha vida. E de repente, esse irmão, que hoje ele é diácono, o nome dele é Wagner, certo? Ele simplesmente olhou pra minha cara e Jesus totalmente começou a falar com ele. E automaticamente, gente, como é a maravilha de Jesus, automaticamente ocorreu que ele começou a falar a minha vida, do que eu passava, do que eu ia fazer, do que se não fosse Jesus naquele momento que tivesse levado ele na minha porta, eu teria feito algo
ruim. Porque, voltando um pouquinho, gente, antes de morar na casa da minha sogra com 12 anos, ocorreu um momento na minha vida que eu morava na casa dos meus pais, né? Que eu já não tava aguentando mais o que eu tava passando dentro da casa da minha mãe. E simplesmente isso eu tava pensando a qualquer momento de pegar minhas roupas e sair no mundo afora sem saber, sem rumo, sem direção. Só eu sabia, porque eu tinha várias expectativas assim de casas aí, mas eu sabia que ia me entregar a minha mãe para dizer onde eu tava e eu ia me ferrar de todo jeito. Então eu ia sair sem rumo, sem direção. E eu tava determinada a fazer isso. E foi justamente nesse dia a qual eu fui pra casa da minha ex-sogra, que eu ainda não morava lá, mas eu ia pra lá, minha ex-sogra, né? E Jesus usou essa pessoa pra mim, disse minha vida, porque eu nunca conheci essa pessoa, ela nunca me viu, nunca fez parte da minha vida, e Jesus abriu o véu assim, ó, da minha vida, do que eu vivi, do que eu passei na casa da minha mãe. E simplesmente no momento que Jesus começou a usar ele pra mim, gente, eu comecei a chorar, porque, gente, é uma presença tão grande quando Jesus começa a usar as pessoas, né, pra você, que você vê que é Jesus por ir na vida daquela pessoa, que você vê que é Jesus falando com você. É totalmente gratificante, gente. Se você sentiu isso e você sente, você sabe muito bem o que eu tô falando. É uma experiência única. Então, Jesus começou a falar pra ele. E depois que ele falou isso, tudo pra mim, gente, eu não pensei duas vezes. Eu não pensei duas vezes ao aceitar o meu Jesus na minha vida. E justamente ele me perguntou, fez a pergunta se eu queria aceitar Jesus como o meu único salvador. E eu não recusei. No momento eu disse sim. E nesse sim, gente, que eu aceitei Jesus, eu senti assim um alívio tão grande, gente. Foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. Foi algo assim que eu não me arrependo até hoje, sabe? Porque eu vi que eu não me sentia só. Que eu vi que naquele momento que eu aceitei Jesus, eu deixei Jesus entrar na minha vida. A porta do meu coração estava aberta totalmente, inteiramente para Jesus. E depois que eu aceitei Jesus, eles ficaram totalmente felizes porque ganharam mais um homem para Jesus. E as pessoas ao meu redor não acreditaram do que Jesus estava fazendo na minha vida. Nem acreditou quando eu disse que aceitei Jesus. Porque sempre vai ter que se levantar uma pessoa para não acreditar em você e na sua história. Mas justamente eu fui, aceitei Jesus na minha vida, deixei ele entrar. E daí por diante, comecei a buscar gente. E eu buscava tanto, gente, buscava tanto com a minha ex-sogra. Eu buscava tanto de madrugada, em todo ciclo de oração que ela ia, eu ia. Em todos os convites que me convidava, eu ia, gente. Eu fazia a presença de Jesus. Eu ia pra falar de Jesus para outras pessoas. Aquele amor, sabe? Aquela vontade, aquela sede de buscar Jesus. Minha filha, me ajude. Aquela sede de buscar Jesus, gente. Se vocês sentissem isso, eu sei que você já sentiu isso. Ou alguma pessoa que é evangélico, vocês sabem o que eu passei, né? E aquela sede de buscar mais. Quanta vez eu buscava, eu queria mais. E eu via os povos assim, porque depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a congregar na igreja com a minha ex-sogra era, que era da pastora Sula. E nisso tudo eu era das senhoras. Uma jovem senhora, gente. Eu não era do grupo da mocidade porque eu já, né, eu vivia com o filho dela. Então eu tinha que ficar no grupo das senhoras. E eu era do grupo das senhoras. Só que eu era a única jovem que tinha lá. E eu não era batizada com o Espírito Santo. E aí, depois de ter buscar tanto Jesus, né? Jesus viu graça em mim e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Gente, depois que Jesus me batizou no Espírito Santo de todo canto, que tinha a igreja, que tinha convite, eu tava buscando Jesus. Eu tava acompanhando minha ex-sogra por todo canto que ela ia. Eu não recusava convite quando me convidavam para louvar, para passar uma palavra para as pessoas. Eu tava determinada. E assim foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi essa, de ter aceitado Jesus. E até hoje, gente, já falta em 7 anos que eu aceitei Jesus. 7 anos. Mas durante esses 7 anos, eu não vou dizer pra vocês que eu já desviei, porque eu já desviei. Umas 2, 3 vezes, 4 vezes eu me desviei da presença de Jesus. Por, tipo assim, o mundo tem muita coisa a oferecer, tem muitos pratos bons, certo?
muita coisa boa assim pra oferecer à pessoa. Mas depois a pessoa começa a cair na real e vê que aquilo tudo é ilusão. Tudo passa, gente. Menos a palavra de Deus passa na sua vida. Porque quando você tem algo da parte de Jesus te entregue nas suas mãos, quando você levanta a mão e diz assim, eis-me aqui, Jesus, para fazer a tua obra, você não se manda, e quem manda em você é Jesus. Minha filha, me ajude. Quem manda em você, quem manda em você é Jesus, gente. Quem manda nas suas vidas é Jesus. E aí, eu relatando sobre que quando eu era mundana, assim que eu aceitei Jesus, gente, foi aos poucos que eu fui deixando as minhas roupas. Eu usava short muito curto. Fui deixando aos poucos. Porque assim que você aceita Jesus, o Espírito Santo que doma você, né? Então ele tem ciúme de você, ele tem ciúme das suas vestes, ele tem ciúme em tudo, gente. Eu tô falando isso, mas me dá uma vontade tão grande de chorar. Me dá uma vontade tão grande de me emocionar, porque eu sinto saudade. Porque hoje eu não tipo assim, gente. A Ingrid de antes, não é a mesma Ingrid de hoje, as coisas mudam. E totalmente, se eu continuasse com aquela fé inabalável que eu tinha aí, hoje, eu sei que Jesus tinha feito muita coisa na minha vida. Eu sei que hoje em dia eu tava vivendo as promessas de Jesus, né, que ele tinha pra mim. Mas eu procurei algo totalmente diferente do que ele planejou pra mim. E eu sei que se eu continuar, né, firme e forte, sem desviar do caminho de Jesus, perseverar, eu sei que ele vai sim fazer tudo o que ele tem prometido da minha vida e na vida de cada um de vocês. E fui deixando aos poucos as roupas, o uso das coisas que eu usava, né? Eu nunca fui de ser vaidosa, gente. E, tipo, hoje em dia, eu olho pra mim mesma e digo, Jesus, por que o Senhor me escolheu entre minha família? Gente, eu sofria tanto, assim. Eu sofria tanto, sabe? Eu sempre fui sofredora na minha vida. E simplesmente Jesus olhou pra minha cara assim olhou pra mim e disse, eu vi graça em você. E você foi uma das escolhidas entre a sua família. Porque você vai viajar para os 4 cantos da terra, vai salvar muitas vidas. Você vai fazer totalmente diferente da sua família. E hoje em dia eu sou assim, gente, a coluna da minha casa, da minha família, né? E eu agradeço muito a Jesus por ele ter me resgatado, tirado eu do lamaçal do pecado. E o meu testemunho totalmente é forte demais, gente. Totalmente forte. Eu vim aqui falar pra vocês como foi que Jesus me resgatou, né? E irei trazer totalmente outros vídeos pra vocês falando porque hoje eu senti de Deus, eu tava trazendo outro conteúdo pra vocês. Tinha até gravado de tudo aqui no celular. Mas de repente Jesus me fez lembrar, né? Pra falar pra vocês de como eu fui salva de diante de muitas coisas. Porque você viver no rumo de algo e as pessoas olharem pra você e dizer que não acreditam que Jesus foi por você, na sua família. Mas Jesus fez totalmente a diferença na minha vida, mostrando para as pessoas que ele sim é meu dono, né? Que eu posso ter todos os defeitos da vida, mas quem manda em mim é ele. Quem faz por mim é ele. Ele é meu melhor amigo, meu amigo, sempre tá perto de mim. Nunca me abandonou, sempre tá aqui quando eu preciso. E eu tava assim com o pensamento de pedir direção a Jesus das coisas, dos conteúdos a quais eu ia trazer aqui pra vocês, que eu irei totalmente irá ser totalmente diferente, porque eu irei trazer os testemunhos a quais eu passei pra edificar a fé de vocês, certo? Pra falar do amor de Jesus pra vocês, porque eu quero ser uma pessoa diferente, gente. Eu quero ser a Ingrid de antes, que tinha fé, que tinha determinação, que buscava, que orava incansavelmente a Jesus. E fui deixando as coisas ao pouco, gente, pra voltar ao que eu tava falando pra vocês. E de repente eu tava totalmente vestida, totalmente diferente. As pessoas olhavam pra mim, da minha família, e diziam que eu tava parecendo uma velha, que eu tava uma doida, gente. Na Bíblia diz que os loucos irão confundir os sábios. Quem quer ser sábio demais sempre se lascar no final. Então deixa ele só
Deixa ele chamar você de doida. Eu digo, eu nem ligo hoje em dia, os povos me chamam de doida, eu digo amém. Amém, eu sou louca mesmo, Jesus. Eu sou doida. Louca, louca, louca. O pensamento das pessoas. Mas é isso, meu povo. Esse vídeo foi pra contar pra vocês a experiência de como fui ser salva, né? E irei trazer sim mais, falando sobre as maravilhas que Jesus fez na minha vida. O próximo vídeo eu irei trazer pra vocês, certo? Falando do outro conteúdo. Amém, meus povos? A Ingrid de antes, que trazia os conteúdos assim, meio assim, não irá existir mais. Porque irá ter uma nova versão hoje. Hoje eu determino que esse canal no YouTube será abençoado da parte de Jesus. E quem quiser ficar, fique. Quem não quiser ficar, amém, que Deus lhe abençoe.